Fala pessoal, olha quem está aqui com você, sou eu, o professor Sebastião Dias, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre redação. Isso mesmo, vamos estudar hoje o que é a redação, tá certo? Então, você quer ter um pouco de dúvidas sobre redação, vamos iniciar a partir de hoje uma série de aulas que vai propiciar você a desenvolver a habilidade de escrever uma redação, tá certo? Mas vamos começar a nossa aula primeiramente aprendendo o que é a redação. Acompanhe! Pois bem, a prova de redação ela vai exigir de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. Então, esse texto em prosa vai ser aquele texto que é escrito em parágrafos, certo? Que você vai escrever a linha toda, diferentemente de um texto em verso. E dissertativo argumentativo vão ser algumas competências, algumas habilidades que você tem que desenvolver dentro de um texto. Posteriormente, nós teremos uma aula só para compreender o que é um texto dissertativo argumentativo, certo? Essa de hoje é só para a gente aprender o que é a redação. Então, dando continuidade, você vai desenvolver um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema. E esse tema é de quê? É de ordem social, científica, cultural ou política. Nessa redação, você tem que defender uma tese. Então, mais na frente também nós vamos ter uma aula só sobre tese, para você saber o que é uma tese. A redação ela deverá ser escrita de acordo com a modalidade da escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, você tem que ter um domínio da escrita da língua portuguesa. Então, não pode dar aquele desvio na língua, na escrita, quando for escrever uma palavra e você confundir se é escrita com X, com CH, a falta de uma pontuação, a falta de um acento. Então tem que ter esse domínio todinho da língua portuguesa, que é um dos pontos também que são cobrados dentro da redação. Então, você tendo esse domínio, você vai desenvolver seu texto. E também o que é que tem que ter na sua redação? Uma elaboração de uma proposta de intervenção social. Essa proposta de intervenção ela tem que respeitar os direitos humanos. Então a redação, ela no caso seria isso. E o seu texto, a sua redação, ela tem que ser escrita no máximo com até 30 linhas. Então o máximo de linhas da sua redação, ela vai até 30 linhas. Sugerimos que você realmente aproveite e escreva de fato todas essas linhas que são possíveis para você. Se se dá bem na redação, você deve ficar atento às expectativas de organização que um texto dissertativo argumentativo vai ter, a sua redação. Primeiro, você precisa compreender a proposta de tema e desenvolvê-la dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, que nós vamos aprender depois sobre isso. Você deve defender o seu ponto de vista, você deve demonstrar conhecimento da língua portuguesa, você não pode fugir do tema e você deve desenvolver uma proposta de intervenção para o problema adotado. A gente depois nós vamos aprender cada passo desse e como vai desenvolver isso na redação, certo? Então é preciso ter esse cuidado. E a sua redação ela vai ser organizada como? Veja bem, a estrutura da redação ela se dá através de 4 parágrafos. Isso mesmo. Você vai ter o primeiro parágrafo para uma introdução, que nesse primeiro parágrafo nós vamos encontrar o tema e a tese. Você vai ter mais 2 parágrafos, que é o segundo e o terceiro, para os seus desenvolvimentos, que são nesses desenvolvimentos que nós vamos encontrar os argumentos. E você vai ter mais um parágrafo, que faz o quarto, que é para a conclusão. Nessa conclusão é onde nós encontramos a proposta de intervenção, certo? Então, essa aula bem simples e bem rápida é só para falar sobre o que é a redação. Na próxima aula nós vamos aprender sobre as competências que o Enem cobra e posteriormente vamos também aprender sobre os macetes de como desenvolver uma introdução, de como desenvolver os desenvolvimentos e de como desenvolver uma conclusão. Então não perca a próxima aula, tá certo? Valeu!